Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de PostgreSQL. Vamos estar trabalhando agora com a parte de instalação da versão 13 do banco de dados Postgres, que é a versão atual mais estável, né? Eu estou gravando o curso aqui no ano de 2021, né? Hoje é dia 18, aí, numa sexta-feira do mês de junho. Então, nesse momento, a versão mais estável que nós temos, né, é a versão 13.2, né? Eu expliquei em aulas anteriores como identificar uma versão majoritária, uma versão minoritária, né? Então, a versão majoritária atual é a 13, né? A versão minoritária, no caso, é a ponto 2. Então, já saiu uma 13, uma 13.1 e uma 13.2, certo? A 13.2 aí ela vem com algumas correções do que aconteceu, né, no lançamento da 13. Já existe uma divulgação, né, no próprio site aí, do PostgreSQL, o lançamento de uma versão 14, tá? Mas essa versão 14 é uma versão, é um pré-lançamento que não está disponível ainda para download da comunidade. Eu acredito que algumas universidades, algumas organizações que são ligadas ao Postgres, como a Enterprise DB, como o pessoal da Cybertech, já estão, né, testando, homologando a versão 14, mas por enquanto o que nós temos aí é a versão 13. Lembrando, né, que o Postgres ele mantém aí 5 versões, né? Nós sempre trabalhamos com 5 versões suportadas pela comunidade. Então, com o lançamento aí da versão 14, a 9.6, que hoje é a versão mais antiga aí, né, do Postgres, que tem suporte por parte da comunidade, deva ser descontinuada, né? Onde nós teremos aí a 10, a 11, a 12, a 13 e a 14. Ok? Então, vamos fazer a instalação. Já fizemos em aulas anteriores aí a instalação do CentOS, do VirtualBox, né? Vamos partir agora para a instalação do Linux, né? Do Postgres. Nessa aula vai ser no ambiente Windows, né? Nós teremos também um momento onde eu vou provisionar uma instalação do Postgres no Azure e também faremos no ambiente Windows, ok? Então, vamos lá? Vamos fechar aqui a apresentação. Eu vou utilizar, pessoal, vários comandos, tá? Eu vou utilizar vários comandos e esses comandos vão ficar disponíveis para você na nossa apresentação. Eu já tenho aqui, tá? O meu VirtualBox inicializado, então o meu servidor já está de pé, né? Linux CentOS, ele já está funcionando, mas como eu comentei, você não conecta diretamente ao servidor. Você se conecta, né, através de uma conexão remota. O servidor fica no data center, que muitas das vezes pode ser que esse servidor nem esteja lá no seu prédio. Você pode estar trabalhando lá em Brasília, no órgão público, e o seu servidor está lá em São Paulo. Isso pode acontecer, ou vice-versa, ou o servidor pode estar na nuvem. A forma de conexão vai ser bem parecida utilizando um conector SSH. Nós vimos a instalação do PUT do MOBA, né? Eu já tenho eles instalados aqui. Já deixei aqui na minha barra de tarefas, né, o MOBA externo, pode ser pelo PUT, eu prefiro o MOBA, eu até expliquei, em função da navegação das pastas, né? E vou vir aqui, SSH, root, arroba 127.0.0.1, né? Opa, faltou um T aqui. Root significa o quê? Né? O SSH, eu estou fazendo a conexão SSH, o root é o usuário que eu estou logando, não tem necessidade de ser o root, pessoal. Se você tiver um usuário que tenha permissão de conexão, é só mencionar esse usuário aqui. A gente vai ver isso no decorrer do curso. Pode acontecer que na sua organização você não tenha a senha de root, que o root, quem que ele é? Ele é o super usuário do Linux. Pode acontecer que na sua organização, né, o administrador do sistema operacional, a pessoa que trabalha com SEO, definiu que você não vai ter o root. Ele vai criar lá o usuário João e com o usuário João você vai fazer as suas funções de acordo com o seu tipo de permissionamento,
tá? Se eu vier aqui diretamente no servidor, né, vou logar aqui no servidor, root, né? Loguei aqui no servidor, tá? E eu vim, opa, acho que deu errado, deu errado. Root, logou, né? E dá um IP, opa, IPAS, ele vai me mostrar aqui, olha, qual que é o IP desse servidor, tá? Qual que é o IP desse servidor, que é o 127.0.0.1, correto? Então, eu vou vir aqui no meu conector SSH e vou conectar, tá? Ele está na porta 22, a porta 22, nesse caso, é o padrão, eu não vou precisar aqui, tá? Especificando, mas caso o seu servidor esteja numa porta diferente, eu já tinha mostrado isso, né? Eu posso vir cá, "-p", especificar a porta. Tá? Então, vamos dar um enter aqui. Ele está logando. Imagine que você está na sua máquina, no seu escritório, e logando lá no servidor do data center da sua organização. De toda forma, ele vai me pedir aqui. Né? Ele não pediu, né? Não pediu. Eu até expliquei isso em aulas anteriores. O MOBA tem essa vantagem. Quando você loga em um servidor, ele grava a sua senha. Caso você vinha logar novamente, ele nem me pediu a senha, ele já tinha gravado aqui a senha. Se eu vier aqui alterar aqui, né, diretamente no servidor a senha, ele vai dar erro, você, poxa, não é essa senha. E você vai ter que entrar com a senha nova e ele vai estar gravando a senha. Pessoal, a instalação aqui do CentOS, ele é uma instalação nova. Eu acabei de instalar o CentOS. Então, eu baixei ele de um site de uma universidade. Eu baixei a versão aí, né, o CentOS 7. Imagine que esse download desse CentOS, após ele estar disponibilizado, foi lançado diversas atualizações no sistema operacional, diversos updates de segurança, né, de compatibilidade, de rebuild, né, de engine. Então, é interessante sempre que após você instalar o CentOS, você faça a atualização dele. Eu não fiz, tá? Então, o comando na versão 7 é o yum install update. Esse comando, o que ele faz? Ele vai se conectar ao repositório do CentOS e vai buscar por atualizações no sistema operacional. Antes de fazer a instalação do Postgres, eu vou fazer isso. Eu vou dar um Enter aqui. Eu podia ter colocado um "-y" ali, pessoal, para quem não trabalha com Linux, né, para ele não perguntar nada. Tudo que ele vier, eu já está dizendo que é yes. Ele está procurando aqui a atualização. Enquanto ele procura aqui a atualização, isso aqui pode demorar um pouquinho, tá? Para não ficar uma aula extensa, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos agora procurar os repositórios de instalação, veja que tem muitas atualizações. Eu vou buscar um repositório de instalação, tá? Do Postgres. Então, você olha o que aconteceu. Ele buscou algumas atualizações e viu que nada deve ser feito, ou seja, estava nenhum pacote disponível, estava tudo ok, não tinha nenhuma atualização a ser feita. Então, eu vou vir aqui no Google, eu vou deixar esses comandos na apresentação, mas eu vou deixar de uma forma que quando você for pegar em produção na sua organização, você pegue os comandos mais atuais. A gente está gravando um curso em 2021, você pode estar assistindo esse curso em 2022, então acaba que pode mudar alguma coisinha. Então, no próprio site do Postgres, ele me disponibiliza os comandos necessários para a instalação do Postgres. Então, se eu vir aqui, ó, how to install Postgres, né, ali no CentOS, né, traduzindo, é como instalar o Postgres no Linux, ele me manda aqui para vários sites, e aqui, ó, no postgresql.org, que é o site oficial do Postgres, da versão open source, né, ele vai me dar aqui um negócio bem interessante, tá? Ele vai me dar aqui, eu escolher o que eu estou instalando e o próprio site vai gerar para mim os comandos de instalação. Então, o que eu estou instalando? Veja que a versão 14, né, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não aparece aqui. Quando o 14 aparecer aqui, quando ele estiver estável,
O 9.6, que é a versão mais antiga, que tem suporte da comunidade, vai sair. Então, eu vou pôr aqui a versão 13. Eu vou escolher qual que é o sistema operacional que eu vou trabalhar. Nesse caso, é quem que é, pessoal? O Red Hat Enterprise, CentOS, né? O Oracle Linux, pessoal. Para quem trabalha com Oracle, não tem esse conhecimento, o Oracle é um outro banco de dados, um database também muito potente, que é um dos maiores databases do mundo. Ele não é o maior em quantidade de instalação, né? Hoje o MySQL é o banco de dados que tem mais instalações do mundo, né? Mas o Oracle aí é muito importante, grandes organizações, operações robustas aí, que trabalham com bancos transacionais, opera com Oracle, tá? Então, existe o Oracle Linux, tá? Só para entender, o Oracle Linux, ele é baseado no Red Hat, de tão grande é a importância aí do sistema operacional, né? Red Hat. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui né, o sistema operacional, x64, e vou dar um copy aqui nesse repositório. Certo? Dei um copy aqui nesse repositório. Esse aqui, olha, são os comandos que eu vou utilizar para a instalação do CentOS. Então, ele já gerou para mim todos os comandos. Eu vou dar um copy aqui, vou abrir aqui um Notepad. Eu gosto de fazer dessa forma, e vou colar. Então, esses aqui são todos os passos necessários para a instalação do Postgres, na versão 13, no CentOS 7. Então, eu vou copiar esse comando, vou vir aqui, tá? no MOBA, e vou colar. O que esse primeiro comando faz? Esse primeiro comando, ele se conecta ao Postgres e vai baixar o repositório de instalação, tá? Não é a instalação em si, ele baixa o repositório de instalação, tá? Do PostgreSQL. Então, dei um enter aqui, ele vai baixar para a minha versão, né, o repositório com as versões mais atuais. Ok? Então, baixou direitinho, tá? Eu vou agora para o segundo comando, tá? Que é assim o comando que vai fazer a instalação do Postgres na versão 13, tá? Eu vou colar aqui. Ele vai fazer a instalação do PostgreSQL na versão 13. Vamos aguardar um pouquinho. Em algumas situações pode vir a demorar, devido da sua conexão com a internet. Ok, pessoal, finalizou então a instalação, né, do banco. O banco ainda não está funcionando, ele apenas fez a instalação do Postgres na parte server. Agora eu vou fazer esse outro comando, tá? Eu vou fazer uma explicação interessante aqui. Pessoal, o que acontece?
O Postgres, tá? O banco de dados Postgres, ele trabalha com um sistema de cluster, né? Quem trabalha com banco de dados SQL Server, quem trabalha com banco de dados aí Oracle, né? Chama uma instalação do banco do SGDB de instância. No mundo open source Postgres, nós não chamamos de instância, nós chamamos ele de cluster. Então, quando você vai criar uma instância no Postgres, ela é chamado de cluster. A palavra cluster é uma palavra emblemática, né? Muitas pessoas interpretam cluster como dois servidores comunicando entre si, mas no Postgres não. No Postgres, cluster significa o quê? Uma instalação. Eu posso ter um servidor, tá? Eu posso ter um servidor Postgres e nesse servidor eu posso ter ali várias instalações. Eu posso ter um servidor com Postgres 13, com Postgres 12, com Postgres 11, com duas instalações do 13. Tá? Isso pode acontecer. A única diferença é o quê? Que o PGData, a gente vai ver o que é o PGData, tá? O PGData é o diretório de dados aí, né, do banco, tá? E os binários também, que são os programas que executam o banco, eles têm que estar em local diferente. Então, esse initDB, ele até ele cai em certificações, quem for tentar a certificação do Postgres tem que entender o initDB. Ele está fazendo o quê? Ele está inicializando o cluster. Primeiro eu fiz a instalação do servidor e aqui ele vai inicializar o cluster. Esse procedimento é feito uma única vez, tá? Se eu quiser instalar nesse mesmo servidor outro Postgres, né, com uma versão diferente, eu devo utilizar, tá, o initDB novamente. Nesse caso aqui, vejo que eu não estou especificando em qual diretório vai ser instalado num diretório padrão, tá? Mas quando você for criar uma segunda instalação, aí você tem que especificar qual diretório vai ficar os arquivos de dados, que é o PGData, e também os binários, ok? Então, initDB, ele está aqui inicializando para mim o database, ele está inicializando o cluster, criando o cluster. Então, o cluster foi criado, correto? Mas o banco ainda não está funcionando, tá? O banco ainda não está funcionando, ok? Beleza, o seguinte, o banco de dados, ele é um serviço, né? O banco de dados, ele é um serviço do Postgres, certo? Então, o que acontece? Eu preciso fazer uma configuração baseado que o CentOS, o Postgres, ele trabalha no sistema systemd. O que é o systemd? É um tipo, né, de aplicação dentro do banco de dados que eu posso parar essa aplicação, eu posso startar essa aplicação, eu posso dar um status, um reload, um restart, tá? Então, se eu não fizer essa opção aqui, ó, systemctl enable postgre.13, e eu inicializar esse banco de dados e acabar a energia, o banco de dados cair, por exemplo, o que vai acontecer? O servidor vai reiniciar e o banco não vai subir. Então, isso não é interessante para um banco de dados. Não imagine que o seu banco acabou a luz, o seu data center lá, o seu no break, na verdade, é um ex-break lá, não conseguiu segurar a onda, o seu servidor caiu, a luz voltou, o servidor ligou, mas o CentOS não subiu, porque você tem que marcar essa opção aqui, ó, systemctl enable. Tá? Então, fiz o systemctl enable, o banco de dados agora está de uma forma que, quando eu for inicializar, né, o servidor, automaticamente o serviço de banco de dados também vai subir. Agora, com o systemctl start, eu vou startar o banco de dados. Então, agora nós vamos clicar aqui, systemctl, como eu comentei, ele é um systemd, então ele pode ser controlado pelo systemctl. Tá? O systemctl, ele é um comando do Linux. Tá? Ele não é um comando do Postgres. Então, eu posso tanto dar o start, como posso dar o stop também. Mas existe um comando do próprio Postgres, que é o pgctl, que aí eu tenho que estar utilizando o usuário Postgres, que eu consigo controlar
o start, o stop, né, o status do banco. E no caso do stop, a gente vai ver isso aí, nós temos 3 formas diferentes de parar o banco, de acordo com cada situação. Então, vou dar um start, tá? E agora, beleza, como é que eu vou saber que esse banco está funcionando? Se eu der uma setinha para cima, ele volta ao comando. E eu vim aqui em status, status, ele vai me mostrar o quê? O estado do banco de dados. Olha aqui, active running. O que isso significa? Significa que o banco de dados subiu, que o banco de dados está funcionando, tá? Quando você instala o Postgres, ele automaticamente cria um usuário chamado Postgres. Quem que é o superusuário do Linux? É o root. Ele é o admin do Linux. O Postgres, ele é o admin do banco de dados Postgres. Logo após a instalação, o que acontece? O usuário root, ele está acima do usuário Postgres. Então, se eu estiver dentro do root, eu consigo logar lá no meu usuário Postgres, tá? Isso é possível, tá? Mas você pode depois tentar desvincular, é possível desvincular essa relação, onde se a pessoa for logar com o usuário root tem que ter uma senha, se ele logar com o usuário Postgres, ele vai ter que ter uma senha. Isso é bastante interessante, porque muitas das vezes você não concede para o usuário a permissão do usuário root, somente do usuário Postgres, tá? Então, su-postgres, eu vou estar trocando de usuário, tá? Eu vou dar um Ctrl L aqui, esse Ctrl L limpa a tela, tá? Isso aqui significa o quê? Que eu estou logado com o meu usuário Postgres que foi criado após a instalação, ok? Existe uma shellzinha, pessoal, do Postgres. O que é uma shell? É uma área que você vai digitar os comandos SQL. Você vai criar database, você vai criar tabelas, você vai criar índice, né? Existe isso aqui no Postgres, é uma shellzinha. Para você entrar nessa shell, você tem que estar logado com o usuário Postgres, tá? PSQL, eu já vou entrar nessa shell. Mas por que eu vou entrar nessa shell? Porque eu só tenho nesse servidor uma instalação de Postgres. Se eu tiver mais de uma instalação, eu tenho que dar o PSQL, eu tenho que fazer especificações, eu vou mostrar isso mais à frente, de qual que é o servidor que eu estou logando, qual que é o IP, né? Eu tenho que fazer algumas especificações, mas aqui eu tenho, pronto. Eu estou agora dentro da shell do banco de dados, onde eu posso criar objetos, criar database, fazer select, fazer as operações do banco, tá ok? Um comando bastante interessante aqui é o /L. O que é o /L? O /L, ele me lista quais são os bancos de dados que estão dentro daquele cluster, né? Dentro dessa instância, no caso, se fosse SQL Server, mas a gente vai chamar de cluster. A gente vê o seguinte, que automaticamente, ao instalar o banco, ele me criou aqui, o cluster, ele me criou 3 bancos. O banco de dados Postgres, esse banco de dados não pode ser apagado, tá? Esse banco de dados, dentro dele está o catálogo do sistema, está todas as diversas funcionalidades do banco. Ele me criou o template 0. O template 0, ele é um banco de dados imutável, eu não consigo fazer alterações desse banco de dados, tá? Ele é um banco de dados modelo para a criação de outros bancos de dados. E eu tenho o template 1. O template 1 ele é simplesmente uma cópia do template 0. Só que o template 0 ele é um banco de dados que eu consigo fazer alterações nele, né? O template 1 não, ele é um banco de dados que eu consigo alterar. Quando eu criar um novo banco de dados aqui nesse cluster, ele vai ser baseado em cima do template 1, correto? E eu posso alterar o template 1. E o template 0 é como se fosse um backup do template 1, tá? Então, eu posso dar o L, eu posso dar o L mais, esse mais aqui, ele traz mais atributos, como, por exemplo, o tamanho do banco, qual que é a table space, a gente vai entender o que é a table space, né? Eu vou reduzir aqui. Ele vem com uma descrição também do que é aquele banco de dados. Veja que o template 0, né? Unmodificable, eu não consigo nele,
né? Aqui o template 1 é o default template, né, for outros database, ok? E vou fazer um comandinho rápido aqui. Vamos dar um create database aula ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui? Estou criando um banco. Eu criei um banco chamado aula. Se eu dar um /L, agora já aparece aqui o banco aula. Ok, pessoal? Então, eu vou encerrar por aqui, para a aula não ficar muito extensa, mas vimos aí, né, a parte básica, a instalação do banco, a criação do cluster, né? Entramos na Shell, toda essa parte aqui de entrar na Shell e fazer comandos dentro da Shell, a gente vai ter uma aula específica para isso, ok? Eu vou encerrar essa aula e vamos aí para uma próxima aula, pessoal. Até mais.